Estou com S de saudade. Carinho de mulher, gente. Estou com S de saudade. Vixe, eu vou dar aula para essa Soraya aqui hoje, bebezinha. Hein, Soraya? Ei, cuticute, tá de bebezinha? Olá, meus amores. Sextou com esse... Olha o meu coraçãozinho para vocês. Saudade. Ai, tia, eu tô louca pra... Eu tô muito ansiosa pra amanhã. Muito, muito, muito ansiosa. Amanhã, mas amanhã não tem aula, tô ansiosa para amanhã. Na verdade, é porque amanhã chega a minha brincadeira, por isso que eu tô ansiosa, tia. Vai chegar um móvel novo, tá certa, isso mesmo. Camila, fala aí, Camila. Que saudade de Camila, não sei porque Camila some, né, Camila? Some não, Camila. Fala aí, Margoto. Já terminou a reforma do quarto, Margoto? Isso aí. Daniel Carlos. Tia, sim, só falta colocar limpar e colocar a placa. Pra mandar para meus avós, o cartão dos avós, que moram lá em outro estado. Ah, é mesmo. Aí eu ia só mandar uma foto dos cartões que eu fiz para meus avós que moram ali à frente. Aham. Mas aí a mamãe descobriu que um parente dela vai viajar para um lugar e vai passar em frente à casa do meu lá em outro estado. Aí eu fiz esse cartão. Ah, vai mandar? Que lindo. Ô, tia, a Milena, ela tava com o cabelo todo solto na outra aula, já tá com o cabelo preso, mudou de penteado assim, ó. É por causa do bolo. Depois dessa aula, o bolo. Eu também tenho que prender o cabelo depois. Tia, Lindo, ó, Kai. tia. Um beijo pro Capricho. Tia, ó meu cartão, tia. Minha mãe pediu pra olhar. Oh, que lindo. O meu ainda não tá completamente pronto o cartão, mas depois da aula do bolo eu vou terminar ele. Ó, tia. Ó o meu desenho. Lindo. Mamãe falou que é parecido. Tá parecido com meus avós. Lindo, nossa. E aqui atrás fiz um suspense, tia. Um suspense. Por causa do bolo de caneca. Lindo, isso aí. Capricha mesmo que o vovô merece todo o carinho do mundo, não é? Isso mesmo. Acima de tudo, carinho. A Isabela Heller já está de avental, Isabela? Heller já está toda pronta na cozinheira. Ô, Heller, você é boa disso. Eu também tô ansiosa pra hoje, pra fazer bolo de caneca, tia. Todo dia de tarde, todo dia de manhã, todo dia de noite, mas aí eu já tô pronta já. E tia, eu vou fazer 3 bolos de caneca, um pra minha avó Lúcia, um pra minha avó Preta e um pra mim. É mesmo. Tia, agora É que eu fiquei curiosa, agora aí eu quero comer o bolo. Eu e a irmã, cada um só fazer um bolo pra experimentar, pra ver se fica bom. Aí depois, aí à tarde, hoje a gente faz os bolos de uma simples avós. Com minha mãe. Tia, mano, vai fazer também. Vai fazendo para os vovós, depois vocês fazem para vocês também. Agora vocês sabem a receita, né? O meu irmão. Mais simples. Patrícia, o meu irmão. Patrícia, o meu irmão vai fazer chocolate e eu vou fazer de banana pra ficar igual. Ah, que lindo, Soraya. Seu cartão tem, ó. Soraya mostrou o cartão. Que gracinha. Isso mesmo. O meu não tá pronto ainda, não. Uhum, excelente. Vocês fizeram ali o cartão. Vou fazer 2, um pra minha avó Marinha, outro pra minha avó Penha. Coloca ele para mim. Ó. Olha, tia, meu cartão. Eu botei uns carimbos aqui, ó, de animalzinho. Tia Patrícia, é nessa aula que a gente vai fazer o...
Tia, botei vovó te amo. Oi, tia! Ei, Becker! Não, o bolinho vocês vão fazer na última aula. Ai, que lindo, Isabela! Que ficou Que também última aula? cedo. Ai, eu queria até ser a avó de vocês para ganhar esse cartão aqui, esses bolinhos que vocês vão fazer. Ai, Ó, tia, que show! Olá, então, meus amores, bom dia! Tia Patrícia retorna hoje com a aula de geografia. Nós estamos em português. Tia. Então, toda a aula de geografia que tia Edilene estava, né, também com a Tia. aula de geografia. E o nosso horário, então, começa a mudar. E a tia Patrícia já está, então, com Tia Patrícia. 4 anos. Oi. Então, a minha avó, tipo, ela faz umas comidas muito boas. Daí, no grupo da nossa família, ela postou uma foto que ela estava fazendo um balde grandão cheio de grosso. Gente, eu fiquei com água na boca, tia. O que é grocery? O que é isso? Grosso, ele é um doce que... É um doce que tem açúcar e é uma massa que acho que ela é colocada no forno, daí depois é só colocar açúcar. Ah, é lá da cultura de vocês, né? Do Sul? Que legal. Então, vamos lá, meus amores. Tia Edilene, então, aí começou com vocês, né? Muito bem começado, tenho certeza. O capítulo 7, peguem aí, então, na página 92, no capítulo 7. Tia Edilene já trabalhou, né? Iniciou o capítulo. Só voltei aqui na página 92 para a gente relembrar o título desse capítulo, né? O capítulo 7, Um País de Muitas Faces. Que dizer isso, que nós não somos uma raça pura, né? O brasileiro não é uma raça pura. É uma mistura aí de origens de vários imigrantes que vieram para o nosso país. A começar lá do dia da descoberta, vamos dizer assim, né? Que Pedro Álvares Cabral, com sua comitiva de portugueses, sai de Portugal e vem para o Brasil. A intenção era ir para as Índias, porque lá eles iam pegar as especiarias, como cravo, canela, pimenta, para vender. E aí, então, chegou aqui no nosso país, e segundo eles, os portugueses, eles descobriram o Brasil. Eles falam isso. Mas quando eles chegaram aqui, eu acho que eles não descobriram, eles chegaram, né? Não é a descoberta, é a chegada. Já estavam os índios, cada um com sua tribo, com sua cultura, com sua culinária. E como essa comitiva estava indo para as Índias, colocaram o nome deles, então, de índios. Houve aquele choque cultural, porque os índios estavam nus, porque era a cultura deles, eles tinham a espiritualidade deles, a crença. Os portugueses chegaram aqui bem vestidos, com roupas pesadas, chapéus, né? Outra cultura. Então, naquele momento, houve um choque cultural, tanto para os indígenas, tanto para os portugueses. E os portugueses, então, coloca genericamente o nome desse povo aí de índio. Mas vocês pensam que eles não gostam não, tá? Se você for conversar, se nós estivéssemos na sala de aula, tia Patrícia teria levado vocês numa tribo indígena em Aracruz, que deve ter umas 4 ou 5, e lá nós Eles não querem, não. a palestra do cacique, né? Então ele fala isso, eu lembro que ele falou que tudo que a gente sabe da história do Brasil é contada pelos portugueses. E a versão dos índios? E eu fico muito curiosa para ter sabido a versão do índio nisso tudo aí. Porque os portugueses, quando chegaram, quiseram impor aos índios a cultura deles, o catolicismo, que eles fossem catequizados, que eles se vestissem, que eles escrevessem.
tudo que os portugueses faziam da cultura deles, eles queriam para os índios. Então, aqui eles escravizaram os índios no primeiro momento. Depois chegaram os africanos, mas os africanos não chegaram aqui por conta própria ou porque quiseram, não. Eles vieram sob pressão, vieram para serem escravos, eram vendidos como objetos. E aí, então, os 3 povos que deram origem... Ai, desculpa, a tia Patrícia esqueceu de baixar aqui. E aí, então, os 3 povos que deram origem à nossa população brasileira, ao nosso povo brasileiro, foram os indígenas, porque aqui já estavam, os portugueses que chegaram e os africanos que vieram também como escravos. Então, esses 3 povos, lá na página 94, vão aí na página 94, ó. Deixa a Patrícia compartilhar aqui com Livro você. de quê? Ô, tia Patrícia, eu já volto, rapidinho. 94, ó. Vocês grifaram esse aqui? Os indígenas, portugueses e africanos foram os primeiros povos que deram origem à população brasileira. Lógico que se a gente for falar de todos os imigrantes que chegaram aqui, nós vamos falar dos japoneses, dos italianos, dos sírios, dos turcos, dos chineses, tantos, e que chegam até hoje, por exemplo, agora lá em Rondônia, né? Quantos refugiados que estão saindo da Venezuela, que são nossos vizinhos de fronteira, né, de países, eles estão passando por uma crise muito grande, muito feia lá no país deles, então eles estão vindo fugindo em busca de emprego, de alimentação, que eles não têm nada disso mais lá, então eles vêm como imigrantes, mas refugiados para o nosso país. Mas, se perguntarem a vocês, isso aqui a gente tem que levar para a vida, tá? Quais foram os 3 povos que originaram a população brasileira, vocês têm que saber aí na ponta da língua. Indígenas, portugueses e africanos. Podem grifar isso aí que é perguntinha de prova, tá? Lá na página 94, começando ali o texto. Um país de muitos povos. Ok. Só que os povos que deram origem são esses destacados aí. E aí, então, os portugueses vêm para cá, vieram para cá, eles deixaram a cultura lá na mala deles, lá no país deles. Os africanos mesmo que vieram como escravos, eles deixaram a cultura deles lá na África? Não. Não, eles trouxeram isso tudo aí. Eles trouxeram a cultura deles para aqui. E nós temos muitos hábitos que são dessas culturas aí, que nós não temos uma cultura pura. Olha, a cultura brasileira é isso e isso. A característica do brasileiro é pura, é assim, assim, assim. Não. Como há essa miscigenação, essa mistura de povos, então nós temos hábitos culturais de muitos povos. Olha os indígenas que estavam aqui. O hábito de dormir em rede que a gente tem, não é assim que gosta lá, de vez em quando dá uma balançada na rede. Tomar banho diário é uma cultura indígena, não é nossa. Se tornou um hábito nosso, mas é da cultura indígena tomar banho diário. Comer aipim, tapioca, tá? Não, a tapioca tinha muito... Pois é. Os africanos, os portugueses também que chegaram aqui, trouxeram para nós a cultura da religião, de sentar-se à mesa, usar talheres, que até então só tinham os índios aqui, então eles chegam com essas técnicas, né? A vestimenta, comer bacalhau, olha como que a gente também tem os hábitos culturais deles. Os africanos também, comer feijoada, usar roupa colorida, capoeira, também na alimentação, no vestimento. Então, vejam bem como que esses povos migraram para cá e houve... Aí vocês viram, foram com Tia Edilene até...
98, né, que tia Edilene já passou para mim, muito bem. Arrasaram com tia Edilene ali, até a página 98. Então, lá na página 99, vocês vão colocar a data 24/7. Nós vamos ver agora os povos japoneses, coreanos e chineses. Como eles chegaram... Os secundários, tia. Vamos dizer os secundários. Isso. Como eles chegaram aqui, não é? A influência deles. O que a gente faz também, eu tenho um costume desses povos aí. Então, vamos ver também. Então, começa lendo aí, Benjamin. Tia, tô contando. Japoneses. 60 e o quê? 99, página 29 e desliga o microfone. Vai, Benjamin, lê aí. Além japoneses, coreanos e chineses. Além de europeus, vários povos da Ásia vieram morar no Brasil. Os japoneses são asiáticos mais presentes em nosso país. Quando chegaram ao território brasileiro, muitos deles realizaram atividades agrícolas nos atuais estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Pará. Continuar lendo, tio? Vai, Benjamin. A cultura japonesa hoje faz parte do nosso cotidiano. Ela pode ser vista nas cidades, em esportes, na culinária, em desenhos animados, em histórias, em quadrinhos, etc. Grifem esse parágrafo, esse segundo parágrafo. Olha bem como que a cultura japonesa faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, quer dizer, do nosso dia a dia. Ó. A cultura, grifem aí, a cultura japonesa hoje faz parte do nosso cotidiano. Como que nós podemos ver, saber que é a cultura japonesa? Nas cidades, por exemplo, em São Paulo, tem um bairro chamado Liberdade, que as pessoas vão ali, muitos turistas que vão ali também, que chega ali como se estivesse num pedacinho do Japão. As cores, as letras, né? Os eu já fui em São Paulo, já fui nesse bairro. É tudo japonês. Tudo japonês. A culinária, as pessoas que estão ali. Então, é em São Paulo, um bairro chamado Liberdade, que é considerado, eu tenho aqui informações, olha, a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. Está num bairro chamado Liberdade, em São Paulo. Né? Igual que o Benjamin falou que já foi lá. E realmente Benjamin, é assim mesmo? Dá a impressão que você está no pedacinho do Japão? As cores, né? O vermelho predomina, as fachadas das lojas, a culinária toda voltada para a cultura. O sushi também. E está no nosso país, né? Continua. Na importância que... A importância dos japoneses na formação do Brasil é tão grande que hoje existem jardins e bairros em cidades brasileiras que os homenageiam. Olha, por exemplo, essa imagem. Olha que linda, gente. Jardim japonês construído na cidade de Caldas Novas, em Goiânia. Olha aqui. Olha a coisa mais linda. Nossa. Tia, esses patos é de verdade? Tem um pato aqui que tá sem cabeça. É de verdade isso? É verdade, mas sem cabeça não. Ele tá tomando água. Só tá parecendo a cauda, Benjamin. É, porque a cabeça dele tá na água. Ele está tomando água. Olha a alimentação aí que o Becker falou também, não é? Antigamente a gente não via. Acho que é a melhor comida. Lá em São Paulo, para aqueles lugares. Hoje já chega assim quase todo o país, não é? Ó, aqui no estado do Espírito Santo, Linhares mesmo. Como a gente já vê, né, comida japonesa, restaurantes que servem só comida japonesa. Ô tia, perto da escola tem um restaurantezinho lá que tem sushi, a comida japonesa aí. Nós já vemos bastante, não é? O pessoal gosta, saboreia.
Lê aqui então, Becker, esse pedacinho aqui. Tá. Esse último parágrafo. A culinária japonesa é bastante consumida pela população brasileira. Um dos pratos japoneses mais saboreados é o sushi. Os brasileiros adaptaram esse alimento criando uma versão frita chamada terrote e inventando novos recheios. Uhum. Aí depois eles vão inventando, né? Os recheios, é bolinho. Esse aqui mesmo é bolinho de arroz. Eles os japoneses, eles são considerados assim, a civilização do arroz, tá? Então vamos lá. Página 100. Continuando aí, lê, Vitória, fazendo favor. Continuar aqui. Sim. Alguns chineses também vieram morar no Brasil. Quando chegaram ao nosso país, principalmente, trabalharam nas lavouras de chá, na mineração, nas indústrias. Outros povos asiáticos que se mudou para o Brasil foi Hip-hop. Atualmente cidades de São Paulo, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. Muitos deles trabalham no comércio. Comércio, isso mesmo. Continua, Vicky. Porque você... Tá travando. Tá Os travando aí? coreanos influenciaram a cultura brasileira com seus estilos musicais, como K-pop, É K-pop. Todo mundo conhece isso. com o hip hop, músicas eletrônicas, entre outros estilos musicais. Festas chinesas são celebradas no território brasileiro com o Ano Novo Chinês. Essa festa acontece normalmente no final de janeiro ou no início de fevereiro. Os espaços de algumas cidades brasileiras são enfeitados com objetos desses povos e danças típicas da China são realizadas. Uhum. Olha bem a influência deles. Até ali na música, na musicalidade, na dança, né, na coreografia. Vejam bem essa banda aí. É uma banda muito conhecida aqui no Brasil. Vocês conhecem essa banda aí? Conhece, tia? Eu conheço. Eu conheço e odeio. Eu conheço. Essa banda aí, tá? Eu conheço e odeio. Ô tia, as músicas deles são muito legais. É muito, tipo... Tá falando de BTS? Muito eletrizante, muito É muito eletrizante. É, isso Não, mas mesmo. vocês estão falando de BTS? Eletrizante. A pior banda da vida é BTS, tia, pelo amor de Deus. Essa daí? Prefiro Now Night. A pior banda da United! Nossa, United! eu não conheço. Olha aqui a outra aqui. E não Eles têm muito talento. Eles têm Comemoração do Ano Novo Chinês na cidade de Cotia, São Paulo. Veja bem como eles comemoram. Essa aqui, ó, foi no Brasil. Eles têm um quê com dragão, né? Tudo deles assim é dragão, ano não sei o que. tia. Aí eles estão fazendo a coreografia, ó, e olha quantas pessoas participando, visualizando esse momento deles. Depois nós temos os haitianos, bolivianos, paraguaios, venezuelanos, que estão aqui até, coitados, chegando no nosso país como eles querem, né? Mas estão fugindo mesmo, e meu livro aqui não quer carregar. Ele não quer... O livro não mostrar quer ser imagens. riscado. Ele não quer ser riscado. Não, o livro não quer carregar, mas nós vamos continuar assim mesmo.
Ele não Ó. quer ser educado, cansou. Não tá querendo nem voltar. Ele tá dormindo, tia. Tá dormindo. O livro foi dormir. Mas vamos lá, então, ó. Mais povos aqui. Vamos lá, então. Do Haiti, da Bolívia, do Paraguai e da Venezuela. Refugiados, né? Os venezuelanos estão chegando aqui. Refugiados. A vinda de habitantes da América Central e de outros países da América do Sul para o Brasil cresceu bastante nos últimos anos. E cada vez maior a presença de pessoas de origem haitiana. Veja bem que vem lá do Haiti, que longe! Venezuela, boliviana e paraguaia, em vários estados brasileiros. E suas influências culturais já podem ser percebidas. Vemos aí algumas fotografias. Olha, a primeira é uma cultura dos bolivianos, é uma dança típica deles. O segundo, no Brasil é possível encontrar as chipas, que são biscoitos caseiros de origem paraguaia. Olha, pratos venezuelanos podem ser saboreados no Brasil. A arepa é uma massa feita com farinha de milho recheada com diversos ingredientes. Parece gostoso. E a apresentação de festa boliviana às comadres na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Então, veja bem, pessoal, o que a tia Patrícia falou no primeiro, esses povos vêm, se instalam aqui, muitos, maioria, quiçá todos, em busca de melhores condições de vida, de trabalho, principalmente, tá? E nós que estamos acompanhando ali os refugiados, né, os nossos vizinhos venezuelanos que vêm para cá, eles estão fugindo de lá porque lá não tem emprego, estão passando fome, estão vindo, se alojando, principalmente no estado de Rondônia, que faz divisa e fronteira. E aí eles trazem, né, a cultura deles. E aí a gente também acaba pegando um pouquinho a mania, o costume desses povos, que vem para enriquecer mais ainda a nossa cultura. E os africanos? Os africanos chegaram aqui com uma história muito boa, não. Vieram em navios negreiros, não é? Muito assim, desumano o modo que os africanos chegaram aqui. Desde lá do tempo que o Brasil ainda era colônia, tá? Que pertencia a Portugal. Eles vieram, então, para ser escravos dos engenhos, que era a atividade açucareira aqui no Brasil, e depois também trabalhavam nas lavouras de café. E eles têm uma história muito triste de como chegaram aqui. Então, vamos lá. Os africanos. Os africanos foram muito importantes para a formação da população brasileira. Grifem isso aí. Grifem isso aí porque é importante, tá? Eles foram sim importantes, porque eles fazem, ele faz parte, né? A população africana faz parte lá da origem da nossa população brasileira, junto dos indígenas e dos portugueses. Então, grifem aí. Os africanos foram muito importantes para a formação da população brasileira. E meu livro continua carregando ainda. Deixa ele para lá. Deixa o livro descansar, tia. Porque sextou. Trabalhou muito. Quando vai sextando assim, né? Esses povos, os seus descendentes, ajudaram a construir a cultura do nosso país. Grifem até aí. Então, se fala assim, por que os africanos foram, então, tão importantes para a formação da população brasileira? Porque esses povos e seus descendentes ajudaram a construir a cultura do nosso país. Grifem até aí, tá? Parágrafo de perguntinha de prova, hein? Grifem aí. Todos são importantes, né? Mas a contribuição dos africanos foi muito grande.
Algumas palavras que usamos no nosso cotidiano são de origem africana, como batuque, jongo, são essas coisas mais musicais, não é? Moleque, vocês já ouviram a expressão moleque, vocês conhecem, não é? Dendê, que é aquele azeite usado muito na culinária baiana, coloca assim na moqueca, não é de peixe lá, de crustáceos e tal, coloca o azeite de dendê. Maxixe, nossa, maxixe eu conheço como um alimento, que eu amo, e etc. Nos ritmos também, a dança do coco, do maracatu, 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 maracatu. Lá em Pernambuco, eles têm muito essa dança, né? A dança do maracatu, 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 maracatu. Eu posso contar um negócio? E, acima de tudo, a capoeira, que os escravos, nos momentos que eles tinham livre, lá no engenho, que eles não estavam trabalhando, então eles se reuniam, né, lá na senzala, ou talvez aqueles que fugiram, que foram para os quilombos, eles então se reuniam e eles tinham esse desejo também, de se encontrar e praticar a cultura deles. Então, nesses momentos que eles estavam assim, de folga, eles então dançavam a capoeira, que pode ser uma dança, que pode ser uma luta, tá? E a gente vê que tem até cursos, não é? Tem professores que ensinam a dança da capoeira. Olha aí, ó, a representação. Vocês já viram dança de capoeira, não já? Faz um círculo e eles vão para o centro, aí um sai, o outro entra, aí tem toda uma coreografia, e isso aí é da cultura africana. Olha, agora, esse daqui, na culinária, o acarajé, cocada, abará, não conheço não. Vatapá, entre outros alimentos. Vocês conhecem o acarajé? Aqui em Linhares, no centro da cidade, tem uma baiana, né? Com uma barraquinha assim. Aqui perto de casa. Aí tem uma baiana, né? Ela coloca mesmo aquela roupa bem branca. Eu posso falar um negócio? Próximo ao supermercado Martins. Aí ela vende acarajé, quer dizer, é uma culinária africana. Fala, Rafa. Quando eu tava em Porto Seguro, tia, eu tinha no refeitório, tinha um monte de coisa, mas o que a mamãe mais pegava era tapioca, sabe por quê? Porque tinha uma baiana que fazia na hora tapioca. Tinha um lugar especialmente para tapioca, que ela fazia lá um monte de coisa. A mamãe escolheu o sabor e ela fazia. Eles fazem assim mesmo, né? O acarajé também eles fritam. São muito importantes. As baianas que vendem nas praias. Esses alimentos são feitos principalmente pelas baianas de acarajé. Os conhecimentos culinários dessas mulheres são considerados muito importantes para a cultura brasileira, pois representam a relação do Brasil com os povos africanos. E olha como elas ficam vestidas, estão vendo aqui na gravura? O acarajé, que é esse bolinho aí, frito, feito com feijão, que recebe recheio de camarão seco, vatapá, caruru e salada. Nossa, eu sei que quando eu vou com minha mãe para Guriri, toda vez a gente tem que parar na barraquinha da baiana para ela comer um acarajé. Eu não gosto muito. É muito bom, tia. Porque eu acho, assim, o sabor muito forte, não é? E, nossa, e minha mãe ama. E toda vez eu tenho que ir lá para comprar um acarajé para ela. Nossa. Aí ela compra. Tia. Gosta. Tia. Uma vez a gente foi para Porto Seguro e um resort lá. Aí tinha café da manhã, tinha almoço e tinha a janta, tudo incluído. Só que a gente não almoçava. Aí, sempre quando a gente acordava, a gente saía do quarto, ia lá pro começo do resort, que lá tinha uma mesa com várias comidas, assim, de café da manhã. Aí na frente tinha uma moça
baiana, ela fazia tapioca. Sim. Aí a pessoa escolhia o sabor, aí ela fazia tapioca e depois a gente pegava e levava pra mesa. Sim, nesses pontos. Tia, é tipo o meu, porque o meu também era no resort. O nome era Arcobalena. Era muito legal, tia. Pois é. Patrícia, Você também. Fala, Margoto. acarajé deve ser bom, porque eu adoro feijão e amo camarão. Então, Ah, mas você nunca comeu, não? Acarajé? Aqui no eu centro. acho. No centro aí de Linhares, tem uma baiana que fica ali, ó, fazendo. Quem quiser experimentar, é só ir lá depois, né? Então, pessoal, veja bem. Tia, Esse eu capítulo gosto de feijão. Porque tinha um monte de mesa e a mulher. Tia, Fala, Sofia. eu gosto de feijão e camarão, mas eu não sei se essa massa e feijão Essa mistura, não é? não combina, eu não sei se combina muito. Mas aí, se você tiver a oportunidade, você experimenta, Sofia. Tia, É bom, às assim, eu vezes minha mãe faz isso. comer, assim, um pedacinho, né? Porque eu não consigo comer, por exemplo, um inteiro desse aí, não. Então, pessoal, esse capítulo aqui, nós vimos, tá? Como é a formação do nosso país. Vimos que nós temos tantas influências de outras culturas, de outros povos. Então, nós podemos dizer que nós somos um país místico, né? Uma miscigenação, uma etnia, essa mistura de povos, descendentes de indígenas, de africanos, de portugueses, de italianos. Nós temos essa mistura bonita, por isso que nós somos bonitos assim, tá? Essa mistura de cor de pele, não é? De cabelo. Então, isso tudo foi se misturando aí e formou, então, o povo brasileiro que somos nós, bonitos de Marredeci, porque nós temos essa descendência aí. E a cultura deles, não tem de onde falar assim, eu sou brasileiro, minha cultura é rica, minha cultura é brasileira, é pura, não tem como a gente dizer isso. E agora vocês sabem que esse capítulo aqui retratou muito bem essa mistura de culturas, tá? Essa riqueza que nós temos. Então, como nós temos hábitos japoneses, portugueses, indígenas, africanas, olha, então nós somos um país de muitas faces, ou seja, de muitas culturas. E aí tem a atividadezinha da página 103. Olhem aí. Pesquise os significados das palavras de origem africana. Primeiro vamos, então, aqui conversar entre nós, se vocês já ouviram esses nomezinhos, sabem o significado. Por exemplo, birimbau. Vocês sabem o que é o birimbau? Birimbau, birimbau. Tem até música na Bahia. Quem vai aí, ó, como turista, às vezes compra até, né, o birimbau. O que é o birimbau? Birimbau, birimbau. É um instrumento. Vitória. Vitória, você já viu o birimbau, Vitória? Tia. Esse birimbau? Então, birimbau. Lá em São José, eu já vi em São José, já vi. Então, musical. O instrumento musical. Escrevam aí. Instrumento. Depois que a Patrícia, nós vamos fazer aqui, depois que a Patrícia vai mostrar para vocês. Se não der tempo nessa aula, eu vou mostrar para vocês depois o berimbau, tá? O cafuné, quem não conhece e gosta de um cafuné? Eu amo um cafuné. O que é um cafuné? Carinho.
Carinho. Carinho! Nossa, tia, meu gato ama, meu gato ama. Eu amo um cafuné, gente. Vamos colocando ponto no final, ó. Eu amo um cafuné. Quem não gosta, gente, de um cafuné, um carinho? Oh, meu Deus! Adora. É. O dendê, que nós vimos lá, que é usado muito também pelos africanos, é uma cultura africana, esse uso na culinária. É um óleo. Eles usam muito na culinária deles, principalmente para preparar isso aí, ó. O acarajé, É um óleo. é o quê? A Patrícia até falou na hora que eu estava explicando lá. Dende, dende. Dendê, eles usam para fritar o acarajé, para colocar na moqueca. Hã? O que é o dendê? Inteiro? Hã? É um óleo, tia. Aqui a gente não vai chamar de óleo, Vitória, é isso mesmo, parece, né? Nós vamos chamar de azeite, tá? Ó, achei. Azeite. O azeite que é extraído de uma árvore chamada dendezeiro. Então, é aquele óleo que eles extraem da árvore, que é o azeite. Pontinho. O machixe. Quando você falou isso, eu achei que era o azeite funcionário durado. E o machixe? Machixe. É uma Machixe É uma verdura, tia. Um alimento. Você conhece, Vitória? Comia muito machixe em Jacupé, papai trazia. Tem? Tem nome na sua roça, Vitória, machixe? Ai, que delícia. Tem cachixe também, fala com ela. Tem cachixe também. Ai, eu amo cachixe. Nossa, eu compro aqui na feira. Jura? Ai, que dó. Já tá na época agora de cachixe. Isso, eu compro aqui na feirinha aqui do BNH. Amo. Pois é, o machixe também é um alimento muito gostoso. Depois a Patrícia também vai mostrar a foto. E quando a gente fala quitute, vou comer um quitute ali, o que quer dizer? É comida, tia. Quitute, todo mundo sabe que é comida. Doces, mesmo, isso. Que a gente chama de petisco. Vamos petiscar alguma coisinha ali, comer alguma coisa, né? Assim, não é aquela alimentação assim, o almoço, o jantar. Não, petisco que a gente come ali, por exemplo, um queijinho misturado ali com um salaminho, alguma coisa nesse sentido assim. O petisco, né? Esse aqui, o número 2, escolha 2 povos que vieram morar no Brasil e complete as fichas a seguir. Povo, influência cultural, povo, influência cultural. Já a Patrícia vai deixar aí como atividade de casa, vocês vão voltar... Ô tia, tem muito chinês aqui. Tem muito chinês aqui. Sim, tem. Aí, pessoal, vocês vão pesquisar aqui no capítulo 7. Tia, tem bastante italiano. Tem povos portugueses, alemães, italianos, japoneses, coreanos, chineses, haitianos, bolivianos, paraguaios, venezuelanos. Vocês vão voltar aqui, aí é esse pessoal, o que você quer colocar, o povo que você quer colocar aqui nesse quadro e a influência cultural. Voltem lá no texto. Eu quero falar do povo africano. Então, você coloca aqui, povo africano. Qual a influência? Volta lá no texto que fala sobre os africanos, tá? E aí vocês vão escrever aqui a influência deles na nossa cultura, do nosso dia a dia, tá? Que foi o último, né? Povo que nós vimos aqui do capítulo 7. Tem que mandar foto não, né, tia? Hã? Tem que mandar foto não, né?
Não, depois na próxima aula eu vou pedir para vocês lerem. Aí, africano, povo, ó, lá na 102. Aí eu quero falar do povo africano. Coloca aqui, africano. Influência. Aí eu vou reler aqui, ó. A influência, ó, na alimentação, nas palavras, no alimento, como comer maxixe, usar o leite de dendê. Aí depois do outro lado, povo. Eu quero falar do japonês, então volta lá no texto. Aí vai ser assim, tá? Porque são vários os povos que nós vimos nesse capítulo. Qual você gostou muito de ter aprendido? Que nós temos essa influência. Então, vocês vão voltar em cada povo, você vai escolher, você achou mais curioso, vai escrever o nome do povo e a sua influência. Combinado? Tia E aí, Patrícia. na próxima aula, tia Patrícia vai querer que vocês façam uma leitura dessa atividade número 2. Que povo você escolheu? Ou povos, que são 2, né? Que povos vocês escolheram? Qual a influência? Olha que atividade interessante, bem legal para a gente aprender. Gostou da atividade, tia? Vai ser fácil. Fácil? Só voltar lá no texto e escrever. Combinado, galera? Combinado. Tia Patrícia. Próxima aula eu vou tomar a leitura dessa atividade, hein? Tá bom? Tia Patrícia. Isso. Ó, Tá, tia. tá bom, meus amores? Agora vocês vão ficar com Titilene, fazer bolinho, com Titilene. Depois a tia Dilene. Patrícia. Dilene história, tia. Ontem eu fiz. Tia Patrícia. Oi. Tia Patrícia, ontem eu Tia fiz Patrícia. uma delícia. Tchau, pessoal. O bolo. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Bom Tia final de Patrícia. semana. Oi. Tia Patrícia, Davi Rui. Tia Patrícia. Tia, Tia pode ir Patrícia, eu embora? pesquisei no Google foto do maxixe, aí eu olhei a foto, eu acabei descobrindo que na casa da minha avó tem um pé de maxixe. Delícia. Pede ela para fazer com carninha moída. Ó, que delícia. Deu até fome Tia, agora. pode sair da aula? Ô, Davi, se você tem Tchau. como pegar lá na casa dela, aí você manda. Ela mora em São Mateus. É longe. Aham. Aí na próxima aula a tia Patrícia mostra a gravura. Mas semana que eu acho que semana que vem eu vou pra lá. São Mateus, Rui. Beijos, bom final de semana, se cuidem. Boa culinária para vocês. Caprichem no caminho. Tchau.